Pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na nossa live, né, do Projeto Educação, Ciência e Saúde, derrubando mitos essa noite com a professora Verusca Mois Simões dos Reis, minha colega da UENF, parceira de projeto, né? A Verusca, eu vou ler para vocês aqui, tem que ler na minha cola, porque senão eu perco. É professora associada da nossa UENF, do Laboratório de Cognição e Linguagem, é também da pós-graduação, participa da pós-graduação em Cognição e Linguagem, possui doutorado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação em Ciências Sociais. Ela vai falar para a gente se quem é sociólogo, né, serve para alguma coisa, dizem que não por aí, né? Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-doutorado em filosofia na UERJ, trabalhando na área de filosofia, com ênfase em filosofia da ciência, né, que é muito importante hoje em dia a gente ver essas coisas de gente falando que filosofia não serve para nada, né? Será que a filosofia é importante para a ciência? Verusca vai falar um pouquinho disso para a gente hoje. Tá? Então, ela trabalha nos temas de estudos sociais em ciências, tecnologia em sociedade, né? Novos modos de produção na ciência contemporânea, ou seja, como é que a gente produz conhecimento, mercantilização da ciência, né? Coordena o projeto de extensão Oficinas Filosóficas em Ciência, Tecnologia e Sociedade, e é co-coordenadora do projeto de extensão Saúde Mental dos estudantes da UENF, através de rodas de conversa, né? Então, a gente vê que a Verusca tem todo um campo de trabalho, né, associado à ciência, associado à pesquisa científica, e nesses dias de hoje a gente vê que isso está cada vez mais conturbado, né? A gente tem esses ataques na ciência, as pessoas dizendo que a ciência não é importante, que a sociologia não é importante, que a filosofia não é importante, e vamos ver se a Verusca, né, vai esclarecer isso para a gente no tema Ciência e Opinião em Tempos de Pós-Verdade. Lembrando também que nós temos a nossa Vanessa Trindade, né, que é do nosso projeto, é pós-doutora e também pós-doutoranda em Ciências Ambientais, dando apoio para a gente, e dando boa noite a vocês duas e a todos, né, que nos apresenta. Passo a palavra aqui para minha colega Verusca, né? Boa noite, Verusca. E boa aí? Noite, João. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de te agradecer, João, pelo convite, a parceria, né? A gente já tem trabalhado junto, né, na área de bioética, então, que é mais um dos meus interesses, né? Então, agora falando mais especificamente desse tema, né? Ciência, opinião em tempos de pós-verdade. Então, o que seria, abordando o tema, eu vou começar pelo tema da pós-verdade. A pós-verdade, para depois a gente chegar no que seria conhecimento como uma crença verdadeira e diferente de opinião. Então, para entender o cenário atual, a pós-verdade ela se caracteriza como esse momento contemporâneo que nós estamos vivendo, sobretudo após a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, onde você tem um contexto, né, social e político de descrença em relação à ciência, com alguns movimentos, como, por exemplo, o movimento do terraplanismo, o movimento antivacina, advento de fake news, né, e toda uma organização em torno de uma massificação, né, de publicações falsas via Instagram, né, usando um arsenal de empresas, aqui não cabe mencionar nomes, mas que produzem uma informação inverídica, né? E a gente precisa distinguir que informação ela é diferente de conhecimento, né? E ao final da minha fala, eu espero que isso fique claro, né? Qual que seria essa diferença entre informação e conhecimento? Então, nós podemos
emitir uma informação que tem como base um conhecimento verdadeiro, ou podemos emitir informações falsas, que é o caso da fake news, né? E depois das eleições de Trump e do presidente Jair Bolsonaro, ficou esse movimento de fake news ficou bem claro, né? Fora isso, nós temos esse movimento anti-ciência. Outro caso bem atual com a questão do coronavírus foi a controvérsia em torno do uso da cloroquina, que eu acho que é um outro ponto também para a gente partir para trabalhar a questão do conceito, tanto de ciência, de como a ciência é justificada, né, produzida, e também da noção de verdade e opinião. Então, o que nós podemos perceber é que houve uma controvérsia, né, em torno do se o remédio, né, seria realmente efetivo ou não, e, sobretudo, a controvérsia teve, sobretudo, como base os dados, né, dados que foram publicados, né, na revista, o estudo foi feito publicado pela revista Lancet, famosa, depois ela escreveu, né, retratou. Fazendo desculpa, esqueci a palavra, se retratou, né, fez uma retratação que é comum na ciência, é bem comum, acontece, mas ela se retratou, a questão interessante é que ela se retratou por conta de dados, porque ela sofreu uma avaliação de uma entidade externa e parte dos dados ela não pôde liberar, porque havia um problema dos dados serem privados. E aí eu quero chegar nesse ponto. É daí que eu quero partir. Eu quero partir de uma noção de um conhecimento produzido na ciência sendo feito de forma pública, aberta. Então, fora toda a questão que foi o uso político que foi feito em torno do remédio da cloroquina, houve essa questão dos dados, né? Da forma como os dados foram avaliados. E também desse caráter público, né? Da publicização dos dados. E é desse ponto que eu quero pegar. Então, se a gente for olhar para a história da ciência, quando a ciência se constitui, né, se constitui sobretudo na Inglaterra e Europa no século XVII, com a Revolução Científica, né, moderna, você tem uma noção, a ciência ela tem, sobretudo, um caráter, esse caráter público, de você publicar, né, suas ideias, suas teses, para que os seus pares, né, outros cientistas, possam, primeiro, replicar o experimento, né, avaliar a metodologia, replicar o experimento, né, quando é uma ciência experimental, e poder criticar. Isso fica muito claro na famosa obra, né, de Thomas Kuhn, de 1962, as estruturas das revoluções científicas. Então, Kuhn mostra que na história da ciência você tem esse caráter aberto, público, e que os pares e os cientistas eles vão aceitando uma nova teoria, ou seja, eles vão alternando entre teorias a partir de um determinado consenso. Então, mas o que está fora isso, ou seja, fora essa forma da gente fazer ciência que é histórica, né, a partir da Revolução Científica Moderna, se a gente for pegar essa noção, o que seria essa noção de verdade? Na modernidade, a modernidade a gente pode datar do século mais ou menos XV ao XVIII, né? E é bem esse período que você tem a consolidação da ciência, tal em parte como nós conhecemos hoje. Nós temos um ideal de ciência, né? Um ideal de ciência, e de verdade. Nesse período da modernidade, do século XV ao XVIII, você tem uma noção
de uma verdade de forma objetiva, que nós alcançaríamos o real, né, a partir do momento que nós utilizássemos o chamado método científico, né? Esse método científico ele se constrói a partir do desenvolvimento, né, tanto da física quanto da matemática, né, de figuras como do Galileu, do Newton, né, do Descartes, desses filósofos naturais, né? Então você tem Francis Bacon, não podemos esquecer do Francis Bacon. Então, esses filósofos naturais desenvolveram toda uma metodologia de desvelamento da natureza, né? Então, eles trabalhavam com uma noção de verdade enquanto veritas, né? Uma verdade onde você procura desvelar, tirar o véu da natureza e alcançar a verdade de uma forma objetiva, né? Agora, isso é diferente, voltando um pouco lá, andando um pouquinho para trás, isso é diferente de lá na Grécia, quando a gente tinha uma noção de verdade como a aletheia, né? A verdade na Grécia ela era diferente, né? Sobretudo quando você tem uma disputa do Platão contra os sofistas, né? Os sofistas não tinham uma ideia de verdade, né? Tudo o conhecimento para o sofista tinha como base a pura argumentação, e para Platão já era diferente. Para o Platão havia uma noção de um conhecimento, de você alcançar um conhecimento verdadeiro, né? Só que como seria esse conhecimento verdadeiro para o Platão? Você alcançaria através do mundo das ideias. Só um minutinho que eu estou com um probleminha aqui de... Só um minutinho. Estou com um probleminha doméstico. Alô, estão me ouvindo? Sim, sim, Ah, tá. estamos ouvindo. Então, Deita agora. foi prender os cachorros. Prende os cachorros. Então, lá na Grécia, então havia esse ideal, dois ideais de verdade diferentes, né? Então, por exemplo, na briga, recuperando, né, Platão versus sofistas, os sofistas acreditavam que a verdade seria alcançada, eles não acreditavam numa noção de verdade, mas através da retórica ganharia quem teria o melhor argumento, e para Platão já seria diferente, a gente traria, né, do mundo das ideias a verdade dentro de nós, e nós recuperaríamos essa verdade, né? E a verdade para o Platão, a noção de verdade para o Platão é algo que nós trazemos até hoje na epistemologia, que é tomado, o conhecimento verdadeiro é tomado como uma crença verdadeira justificada. Então, esse ponto da justificação, ele é fundamental na ciência e na nossa noção de verdade, e no que vai distinguir exatamente a verdade de opinião. Então, a justificação na ciência, ela é diferente da justificação de uma mera opinião, né, ou de uma opinião que seja, por exemplo, do senso comum. Porque a justificativa na ciência, ela pode mudar? Pode, mas ela é baseada em critérios, em métodos, né? Métodos plurais, porque cada área usa uma metodologia distinta. Às vezes, na mesma área, por exemplo, na sociologia, você tem várias metodologias, né? Então, na antropologia também. Se você pensar ciências humanas, cada área utiliza vários métodos. Então, você tem metodologia, você tem critérios de tomada de decisão entre os pares, né, para você alcançar um consenso em torno de teorias. Então, você tem certos critérios para chegar numa verdade correspondente, né,
a sua, a sua teoria, né? A sua hipótese, na verdade, para poder estabelecer uma teoria. Então, isso esse ideal lá do Platão, a gente tem até hoje. Ou seja, o conhecimento seria crença verdadeira justificada. Então, um conhecimento bem justificado na ciência tem critérios, né? E esses critérios não são os mesmos, por exemplo, de uma... Claro, do fake news, que não tem critério algum, ou até mesmo, por exemplo, do senso comum, do conhecimento popular. Então, a justificação do conhecimento popular, ela é diferente. Você até pode justificar, por exemplo, eu sempre uso isso nas aulas, né? Eu dou esse exemplo, o uso de chás, né? Que é bem comum, fitoterápicos, né? Ou popularmente. Só que a justificação é diferente, né? A forma como a vovó justifica que você toma o chazinho lá para cólica e passa a sua dor é meramente pragmática. Você tomou, passou. Agora, já para o cientista que estuda o fitoterápico, ele vai ter uma outra explicação. E é essa diferença na justificação que vai dar o peso para o conhecimento científico. É por isso que a crença no conhecimento científico ela teria mais validade, né? Nós teríamos uma confiança maior na ciência por nós termos toda essa justificativa. Então, é uma justificativa que engloba aspectos metodológicos, né, testes, englobaria também, em princípio, uma replicação. Aí nós teríamos que pensar se atualmente nós estamos fazendo replicação, né? Muitas vezes, em certas áreas, não estamos. Às vezes, também áreas que o aparato é muito caro, você acaba não fazendo replicação. E a outra, muito importante, caráter público da ciência. Por quê? E aí volta ao caso lá da Lancet. Atualmente, nós estamos trabalhando com grandes bases de dados. Muitas vezes os dados vêm de outra origem, né? E você usa essa base de dados, como no caso ali foi usado, uma parte dos dados não poderia ser liberado, né? Então, assim, a questão da privacidade é complicada. Porque se nós formos pensar nessa ideia de um ideal de ciência aberto, foi bem pontuado por um físico britânico, né, chamado John Simon, assim, o caráter público da ciência seria o espaço onde nós conseguiríamos alcançar esse conhecimento confiável. Por quê? Porque ali a gente consegue fazer isso tudo, né? Seguir uma metodologia, ter a replicação, poder criticar os pares, né? E assim a gente vai, como o próprio Popper, né, já tinha falado, né, no século XX, um outro filósofo bem conhecido na filosofia da ciência, Karl Popper, a gente vai eliminando os erros na ciência. Então, isso já chega a uma novo ideal de verdade que nós teríamos na ciência atualmente. Diferente do que eu falei do ideal de ciência na modernidade, né? Na modernidade a gente trabalhava com aquelas figuras, né, do Galileu, do Descartes, do Newton, do próprio Bacon, o ideal de verdade que, como objetividade, eu uso um método para me desvelar a natureza e assim eu chegar à verdade. Contemporaneamente, esse ideal de verdade, no século XX, ele foi refutado, né, por uma série de filósofos, sobretudo Thomas Kuhn, mas Feyerabend. O Feyerabend trabalha muito a questão do pluralismo, né, do pluralismo metodológico. Você tem um outro filósofo chamado Hanson, Norwood Hanson, que trouxe a ideia de que toda observação está impregnada de teoria, porque nós sempre partimos do nosso pressuposto teórico, né? Não haveria, então, em tese, observação neutra,
porque nós já estudamos, né? A gente estuda, a gente já traz. Primeiro, a gente já traz uma concepção de mundo, né? Nós somos formados, nós temos a nossa cultura. No caso, por exemplo, uma cultura ocidental. Então, nós já somos, trazemos a nossa bagagem cultural, a nossa bagagem de família e estudamos, né, o nosso ponto de vista teórico. Então, quando nós vamos estudar, quer seja ciências naturais ou humanas, né, vamos olhar a sociedade ou a natureza, nós já vamos imersos de pressupostos. Então, outra questão no século XX que foi fundamental para a gente derrubar essa noção de verdade lá da modernidade, né, de uma verdade neutra, completamente neutra, foi o advento da física de partículas. Com isso, né, com a física de partículas, você muda completamente a visão em relação ao objeto observado, né, essa relação observador-objeto observado, ela se rompe completamente, e não é o caso aqui, né, eu trabalhar muito essa questão da física de partículas, mas ela foi muito importante para que a gente reformule o nosso ponto de vista em relação à forma como nós olhamos para o objeto que nós estudamos, quer seja nas ciências humanas quanto nas naturais. E então, atualmente, nós temos um cenário diferente, né, com todos esses autores. No século XX, a matéria que eu dou, tanto na graduação na pós, eu trabalho muito esses autores do século XX, né? Então, a gente pega desde uma noção do Círculo de Viena, que buscaria um critério de verdade ainda, né, na ciência, ou seja, lançar hipóteses, né, para testá-las, né, de forma a buscar o que está comprovado cientificamente, o que está verificado, até uma crítica ao Círculo de Viena, vindo com Karl Popper, com a ideia do falsificacionismo, e depois o Thomas Kuhn, né, com essa ideia toda da busca do consenso entre os pares, e o Paul Feyerabend, como eu já disse, estão todos convidados a fazerem essa matéria. Eu pego só esses autores do século XX, e então nós temos no século XX essa reformulação do ideal de verdade. Agora, isso diminui a nossa confiabilidade na ciência? Não. O que muda é que os critérios com que fazem que nós acreditemos na ciência ou a nossa confiabilidade na ciência, a confiabilidade na ciência, ela muda, o nosso olhar é que muda, né? Então, nós confiaríamos na ciência muito mais por ela ter um caráter aberto, da gente poder testar, da gente poder discutir entre os nossos pares, né? Brigar por certas hipóteses, isso já, né, trazendo bastante a visão do Thomas Kuhn. Muito mais do que só porque eu usei uma metodologia e eu cheguei a um certo resultado teórico, ou alcancei um certo conjunto de dados. Então, em relação à modernidade, da modernidade para a contemporaneidade, né, o período que a gente vive agora, o que mudou na ciência em relação a essa noção de busca de um conhecimento verdadeiro é que nós paramos de olhar, né, na modernidade a gente olhava só para o método e para os dados que nós coletávamos e acreditávamos que nós éramos observadores realmente neutros, né? E atualmente nós já sabemos que não somos dotados dessa neutralidade, coletamos dados a partir de uma metodologia, mas nós vamos para uma arena, né, de decisões, de tomada de decisão, porque a ciência ela é feita socialmente. Então, quando nós coletamos nossos dados e depois publicamos, né, a gente vai para um momento que é uma arena de briga, né? Briga entre aspas. Então, nós vamos brigar por uma melhor teoria, né? E nós vamos brigar, né? Muitas vezes, né, brigamos por
por financiamento, brigamos por uma melhor teoria, por uma melhor interpretação de dados, mas que para que a gente tenha esse ambiente, né, ocorrendo, esse ambiente social de produção da ciência, e para que ele seja confiável, ele precisa ser público, né? Voltando à questão do caráter público. Ele precisa ser aberto, senão a gente não consegue avaliar o trabalho do outro, né, e exercer a crítica entre pares. E, além disso, do caráter público da ciência, nós também temos a questão atualmente derivada do novo modo de produção da ciência, que é um tema que eu trabalho bastante, pode ficar para uma outra oportunidade, que, em resumo, é uma parceria que vem ocorrendo entre universidade pública, indústria e governo, desde os anos 80, né? Estados Unidos, Europa e também agora no Brasil com a lei de inovação, que foi sancionada no governo Dilma, que a gente vai ter, né, essa parceria feita de forma mais forte. Ainda não é tão forte, né, mas está se consolidando. Mas lá fora a gente já tem, há uns 20 anos, pessoas estudando as consequências. E uma das consequências desse novo modo de produção na ciência é a comoditização da ciência. A ciência é vista como commodity, leva também a uma massificação de publicações, né? Então você começa a ter que produzir, né? Você produzir um resultado, mostrar um resultado antes de sua pesquisa ter chegado àquele fim, né? Então você está pesquisando, mas você às vezes tem que apressar para publicar, né? Mas isso já tem sido bastante trabalhado, já tem recebido muitas críticas, né, esse modelo. E para finalizar, assim, chegar, né, a finalizar minha fala, para ouvir também as questões ou pontuações do João, como é que a gente chega, então, na pós-verdade? Então, o que eu quis mostrar mais ou menos com a minha fala é que na ciência nós temos critérios, né? Ainda que a gente tenha mudado de um critério, uma noção, critérios metodológicos, e também uma noção de verdade que se alterou da modernidade para a contemporaneidade, nós ainda temos critérios. E esses critérios nos ajudam a produzir um conhecimento confiável, né? Um conhecimento confiável e verdadeiro e justificado sobre o mundo. Ainda que na ciência a gente saiba que a verdade ela é mutável, então seria uma verdade, entre aspas, parcialmente, né, verdadeiro. O conhecimento atualmente é parcialmente verdadeiro. E isso é diferente do conhecimento da mera opinião ou do conhecimento, né, do senso comum. Então, o que vai variar é a forma como eu justifico ou como eu explico o tipo de conhecimento. E esse é o nosso problema todo atual em relação à oposição ciência e opinião, que é o tema que eu quis trazer hoje. Então, quando nós temos atualmente um ataque à ciência, esses ataques vêm de um ponto de vista de uma opinião que não tem uma fundamentação teórica, né? E aí nós voltamos lá para a Grécia, nós voltamos ao embate Platão-sofistas, que é meramente o que a gente chama em filosofia doxa versus episteme, ou seja, conhecimento, como sendo episteme, versus doxa, mera opinião. Então, nós temos sempre que pensar quais são os critérios de justificação que estão sendo usados. O problema é que, atualmente, no cenário de pós-verdade, a pós-verdade não está nos permitindo colocar essa questão, né? Que critérios de justificação estão sendo usados? Porque as próprias pessoas que estão emitindo a sentença, né, aquela opinião, elas não estão pensando, elas não estão refletindo sobre isso. Quer seja por razões políticas, né, ou quer seja porque elas não tiveram essa formação. Aí, voltando ao que o João deu aquela cutucadinha no início, né? Quer seja porque elas não tiveram uma formação filosófica ou sociológica, né?
uma formação, vamos dizer, mais ampla, mais crítica. Então, elas muitas vezes estão comprando, né, crenças sem justificação, né, ou com uma justificação muito infundada, né, e reproduzindo via WhatsApp, reproduzindo via rede social. Isso que eu nem vou entrar nesse campo de ambiente de rede social, que aí a gente já teria que falar um pouco de como se consolidou, né, todo esse ambiente midiático. Mas você tem também a questão midiática que está atrelada à pós-verdade, né? Porque se não fosse as redes sociais, assim, a rede social ela potencializa com que nós tenhamos uma disseminação maior e mais rápida, né, de opiniões infundadas, que no caso seriam as fake news, né? Então, assim, eu espero que tenha ficado claro, né, o que eu queria pontuar, que na ciência nós temos critérios, ainda que os critérios tenham mudado, né, nós temos ainda a ciência feita socialmente, mas nós temos critérios legítimos para uma crença no conhecimento científico, como confiável, né? Mas, por outro lado, nós temos ataques à ciência com esses movimentos, movimento antivacina, movimento dos terraplanistas, por exemplo, e, atrelado a isso, esse movimento pós-verdade, que também inclui aspectos políticos. E uma outra questão, que aí eu já vou passando a bola para o João, eu acho que também ele pode ter interesse de falar, é sobre a formação científica e a divulgação científica. Porque eu vejo isso como sendo muito importante, aí lembrando também, por exemplo, eu tenho meu projeto de extensão, um projeto de extensão na UENF, que eu trabalho com uma desmistificação, né, da visão de cientista, aquele cientista que está na Torre de Marfim, é o projeto Oficinas Filosóficas em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, essa corrente Ciência, Tecnologia e Sociedade, que no Brasil é conhecida como CTS, ela se consolidou no século XX, nos anos 60, como uma parte daquele movimento que eu falei que criticava aquela noção de verdade lá da modernidade, aquele ideal de, eu vou alcançar a verdade objetiva. Então, o CTS olha para o fazer científico. Então, como é que o cientista trabalha no seu dia a dia, como é que ele faz ciência, e que a ciência está sempre relacionada a aspectos sociais, políticos, econômicos, históricos. Eu não tenho como responder a pergunta o que é ciência sem olhar para esse contexto social de produção. E, então, essa é a linha que eu sigo, né, assim, na filosofia, depois derivada da filosofia da ciência, e, assim, vamos dizer, o meu viés, né, de linha de pesquisa, e no trabalho na escola, né, com os alunos do ensino médio, a gente vem desmistificar essa visão positivista do cientista, né, como aquele gênio maluco, aquela figura assim um pouco que se constituiu do Einstein, do Newton, né, cientista isolado, que não trabalha em grupo, ele trabalha sozinho, parece até que a pessoa nem estudou, que já nasceu, né, gênio. E trazendo também o aluno mais para perto da universidade. Então, esse é o meu projeto de extensão, mostrando que a importância também de uma educação científica, né? Porque se a sociedade não tiver minimamente letrada desse ponto de vista científico, para conseguir dialogar com a informação, aí sim uma informação, há uma informação científica circulando. Se a sociedade não consegue entender o que está sendo falado, né? Por exemplo, como é que uma vacina funciona? Se eu não sei como uma vacina funciona, se vem alguém, eu recebo um WhatsApp de um vídeo dizendo que a vacina faz mal, com argumentos que podem até parecer, a princípio, plausíveis, eu vou me deixar levar, eu vou me deixar influenciar. Agora, se eu estudei um pouco de como a vacina funciona,
eu vou poder, né, criticamente dizer, não, essa pessoa está me falando uma bobagem. E isso é fundamental hoje em dia, né? Então a gente precisa realmente fazer essa ponte, né? A universidade, os cientistas precisam estar mais próximos da sociedade, e isso é um dos objetivos dessa corrente do CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então nós precisamos estar mais perto da sociedade, levando, né, e produzindo conhecimento sobre ciência junto com eles, para que eles se tornem, né, vamos dizer, tenham conhecimento de ciência, mas de forma diferente, né? O ensino de ciência também precisaria ser reformulado. O John Simon também, né, esse autor que eu falei que tem um livro chamado Conhecimento Público, ele tem um outro livro muito interessante sobre ensino de ciências, que se chama Teaching and Learning About Science and Society, no qual ele formula um currículo de ensino de ciências, o livro é de 1980, voltado para esses aspectos, ensinando ciência de uma forma que seria interdisciplinar e mostrando os aspectos sociais, políticos, uma outra visão, uma visão mais ampla, né? Então, você já insere, você vai trabalhar um tema, você teria que ter já um currículo bem interdisciplinar, né? Trabalhando, você tem um tema, você está trabalhando esse tema nas diversas matérias, né, no colégio, no caso. Mas, então, nós não podemos perder essa perspectiva da formação científica na universidade e também do ensino de ciências no colégio. E assim eu termino, passei até um pouquinho do tempo, agradeço, João, mais uma vez, e vamos para as perguntas do debate. Verusca, não, eu queria te explorar. Obrigada. Pode explorar. Porque quer dizer, então, que o cientista não é aquele cara que vai para a universidade fazer sexo existencialista sem limite e fumar maconha. A gente faz alguma coisa além disso. Eu acho, Verusca, nessa sua fala, né, uma coisa bem interessante, né, que eu acho que, às vezes, o que falta não é a pessoa saber exatamente como faz a vacina, mas a pessoa saber como faz a ciência, né? O que é ciência, o que não é ciência. E eu lembro, até agradeço muito aos moradores do meu condomínio, porque eu participo da lista de WhatsApp do condomínio e às vezes nego só falta me bater, né? Porque realmente nesses assuntos que são científicos, a gente não pode tergiversar e admitir, não. Quer dizer, que o lado da ciência seja uma mera opinião, né? Porque eu acho que o principal é essa questão. O que a gente diz que é científico, né, é algo que é testado, retestado, né? Essa forma de ver a verdade, né, vem sido de testar a verdade, de expor a verdade, entre aspas, né? Mas a verdade parcial, o que está tomado parcialmente como verdade. Mas só para a gente não confundir a cabeça de quem não estão por dentro da questão filosófica de verdade. Tá. Eu digo, diferencio verdade do senso comum, né? Porque a gente, vamos dizer assim, eu faço um experimento, testo uma hipótese e tenho um resultado. Esse resultado eu chamo de verdade porque ele existe, ele pode ser mensurado, né? Ele pode ser reproduzido. Se outra pessoa vai fazer esse mesmo experimento na China, no Japão, vai encontrar um resultado semelhante, né? Então, eu publico esse resultado, ele vai ser criticado, testado e, digamos, né, vai ser uma verdade porque eu posso comprovar. Isso. Só sem querer te interromper, João, porque como na filosofia, você sabe, a gente trabalha com os conceitos, então eu diria assim, parcialmente verdadeiro, ou na linguagem do Popper, por exemplo, ele foi corroborado. Porque uma das coisas que nós precisamos desmistificar, e que foi desmistificado no século XX, é essa ideia de verdade, entendeu? Sim. Senão a gente fica soando igual o Globo Repórter. Está comprovado cientificamente.
Ou É, seja, ele é parcialmente verdadeiro, né? Mas tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Aí foi publicado. não é uma mera invenção da minha cabeça, né? Sim. E o que eu queria te falar com relação a isso é quando, por exemplo, a gente tem esses embates, por exemplo, um médico falou que a cloroquina funciona, né? E funciona por quê? Ah, porque ele viu no consultório dele, né, que, Hum, entendeu a diferença que eu quero fazer? entendi. Com um paciente, com dois, é isso que você está querendo dizer? Gente, com 2 pacientes, sem ter o método, sem testar com outras pessoas. Entendi. Então, né, a gente, quer dizer, não tem um cientista, não tem uma metodologia, e as pessoas dão o mesmo peso, né, Sim, a um conhecimento e a outro, sim, né? A gente vê esse tipo de justificativa, porque, de sim, certa forma, eu creio que a gente perdeu um pouco, né, esse referencial de verdade, onde a ciência, talvez, né, tenha saído desse patamar, né, de algo que busca a verdade através de um método e ser equiparado a uma verdade que é buscada sem método ou até por tradição, né? Porque quando você falou, por exemplo, do chá da vovó, eu acho que é exatamente isso. O chá da vovó pode ter princípios ativos que funcionam e que sejam realmente sim, verdadeiros, mas para isso acontecer, eu tenho que testar, ver com chá, sem sim. chá, né? Isolar o princípio ativo, né? Isso. E aí a pessoa pega que um conhecimento desse é válido, né? É válido dentro de um determinado contexto, né? A gente Sim, pode falar até da questão do conhecimento religioso ou tradicional. É válido? É claro que é válido. Para quem tem aquela fé, é válido. Mas esse conhecimento não é testado e nem precisa ser. é, Você tem fé porque tem, porque você confia no seu pastor, porque confia no seu padre, porque você confia no seu pai que lhe ensinou aquela religião. Isso é um conhecimento é, válido, mas não é um conhecimento científico, sim. certo? Então, o que você falou volta como eu comecei minha fala. O Uhum. peso da ciência está exatamente o que mudou, né, da modernidade, sobretudo para o século XX, é o peso. Antes a gente dava um peso muito grande ao método, né, como um critério de confiança, e agora a gente dá um peso maior à justificação. Então, nesse caso, fica claro assim, a justificação de, por exemplo, você isolou lá o princípio ativo do chazinho da vovó. Aí, como eu justifico? Ah, o chá tem tais e tais princípios químicos, né, bioquímicos e tal. E a explicação da vovó são duas explicações, mas eu vou confiar em qual explicação? Né? Eu vou confiar mais na da ciência, né? Porque ela é uma explicação melhor, né? Uhum. No sentido que ela explica as propriedades, ela explica sobretudo o quê? Ela explica o que é mais importante. O que é mais importante que a gente não pode esquecer em termos da qual a diferença de ciência e opinião é o como. E aí eu Isso. volto à questão do como. Eu tenho que saber como as coisas funcionam. Porque o papel da ciência é explicar como o mundo funciona, E é né? interessante, né, que quando você fala nessa questão de como a ciência funciona, e a gente coloca o conhecimento científico de forma pública, né, que você colocou, hoje em dia o conhecimento científico é colocado de forma pública, mas às vezes as pessoas também não estão preparadas para interpretar esse conhecimento de forma correta. Ou seja, não tem Como assim? o letramento científico Sim, para entender aquele dado. Você concorda com isso? Você acha que é assim? sim. Foi o que eu estava falando no final, da questão do letramento, né? Uhum. Por exemplo, você tem uma circulação de informação
Por exemplo, a gente teve um problema em relação à interpretação das estatísticas de coronavírus, a questão da cloroquina, tudo isso apareceu recentemente. E as pessoas ficavam meio perdidas, porque elas não têm um letramento para interpretar aquilo. Essa colocação, não, vamos comemorar os recuperados. Gente, uma doença que tem 95% das pessoas que têm a doença não vão evoluir para sintomas graves. Então, você vai comemorar recuperado, não tem sentido. O ideal é que não tivessem pessoas infectadas e aquelas pessoas que morreram por terem sido infectadas, né, os 5% que são significativos, não teriam que morrer se outras medidas fossem tomadas. Então, não tem o menor sentido comemorar recuperado, né? Quando, na verdade, o que deveria haver é não haver infectados. Ou seja, isso é uma interpretação, não sei se você concorda, sim. Interpretação torta, né, de um dado... Mas aí, como as pessoas não têm... você não tem uma formação para interpretar esses dados, né? Exato. E aí também tem todo um enviesamento político da questão, quer seja para um lado, quer seja para o outro da política, eu não vou entrar nesse mérito, mas, né, o uso político que foi feito da doença, se as pessoas tivessem minimamente um letramento, elas conseguiriam discernir. E elas não têm. Então, por exemplo, como é que você tem um movimento como a gente já teve, né, movimento... a gente já teve no Brasil, revolta da vacina, agora movimento antivacina mundial. Como é que cresce um movimento desse? Porque as pessoas, né, minimamente, elas não têm uma formação científica e crítica. E aí, Verusca, você não acha que é um pouco da perda dessa posição, como você já falou, de certa forma, da perda dessa posição da ciência, da perda de um referencial de verdade, né, nessa modernidade líquida, vamos chamar assim, né, onde talvez um clique no Facebook, um clique no grupo do WhatsApp, um joinha lá, não tem mais valor do que um conhecimento adquirido de outra forma, por essa questão. Quer dizer, a verdade passa a ser muito mais uma questão midiática do que uma questão factual, digamos assim. Eu entendi sua questão, mas você está querendo me pegar, né? Aproveitar esse momento ímpar da gente. Não, essa pegadinha, assim, já eu vou retomar um ponto assim, no século XX, a gente teve a chamada guerra de ciências, né? Assim, entre ciências humanas e ciências naturais. E é alguma coisa que a gente vive um pouco ainda até hoje, né? E se a gente for ver, essa briga, ela se estende, na verdade, hoje de alguma forma, entre ciência e sociedade. Então, é uma relação muito complicada, porque se, por um lado, a sociedade, ela demanda produtos da ciência, e existem estudos, né? Existem estudos de CTS, né, dessa corrente Ciência, Tecnologias de Sociedade, que mostram que parte da sociedade, né? Aí tem ver lá o grupo que foi feito, né? Que foi pesquisado, mas que vê tem uma pesquisa grande, inclusive feita no Brasil sobre isso, sobre a visão que a sociedade tem do cientista. E muitas vezes, eu posso depois ver isso para quem se interessar, o referencial. Muitas vezes é uma visão assim de que a ciência é só ciência aplicada, você não teria ciência básica. Então é um pouco assim, a ciência nos fornece produtos. Né? Isso é uma questão muito interessante. E aí você... Só um pouquinho para eu terminar. Então, você desfocaria dessa ideia de uma produção de um conhecimento verdadeiro para a ciência ser uma mera produção... aplicação de conhecimento. Uma mera aplicação. Então, a ciência seria aplicação
não produziria conhecimento verdadeiro sobre o mundo. A ciência é só fazer aparelho celular. Exatamente. E aí, isso, na hora que eu preciso descobrir coisas sobre o mundo, realmente produzir uma explicação sobre como as coisas funcionam, quer seja no mundo natural, no mundo social, eu não aceito a explicação científica. Entende? Porque é como se eu só visse a ciência como explicação, como aplicação. E eu falo disso, né, porque você deu um exemplo, talvez até para quem não seja da área de filosofia não tenha, né, pegado muito bem, mas eu acho que o principal é a gente ver que ao longo do tempo, né, várias pessoas em diferentes épocas, de várias correntes filosóficas, né, foram se preocupando em como, digamos assim, descrever a realidade. Como a gente chegar nessa verdade? Não vamos discutir a relatividade da verdade. Nesse real. Esse real, né? E isso veio da filosofia. Se não fosse a filosofia, a ciência não existiria. Como a gente constrói um pensamento, como a gente constrói um método, a gente hoje segue um método, quer dizer, não vamos minimizar, né? Mas segue um método que veio sendo trabalhado por diferentes filósofos, e as pessoas, né, não têm essa noção de como o conhecimento é feito. Né? A gente pensa que, não, vamos botar só engenheiro médico, formar só engenheiro médico, a gente não precisa do filósofo, a gente não precisa do sociólogo. Na verdade, você está dizendo, não, a gente não precisa entender as coisas. A gente precisa pegar um conhecimento que surgiu da mágica no Google. Você entra lá no Google, você tem aquele conhecimento. Ninguém criou, está lá. Foi o Deus Google. E é só aplicar... Se você botar cientista no Google, vai aparecer o quê? Só aquela pessoa de jaleco. Então, assim, isso é bem interessante, porque tem uma relação no meu projeto de extensão, eu também aplico questionário para os estudantes, né? Então, eu aplico um questionário no início ao final. Então, eu faço assim, aplico o questionário, faço um debate sobre avanços tecnológicos, depois levo um professor da UENF da área de biológica, e você podia um dia, hein, João? Já está feito o convite. Das ciências naturais em geral, assim, biológicas, exatas e tal. Naturais e exatas. Depois um professor de humanas, e depois eles visitam o UENF. Aí depois um questionário ao final. E aí o que eu já pude perceber ao longo dos anos de projeto? Tem um projeto desde 2013. A gente percebe que durante o projeto, como são vários encontros, eles já vão desmistificando aquela visão de que cientista é só um homem. A mulher também faz ciência. Que nem o Einstein, doidinho, entendeu? Com aquela ideia de Einstein com o cabelo em pé. Sim, fazendo careta. A figura individual, porque a gente faz também ciência coletiva. Outra coisa que desmistifica que você falou, agora até me perdi um pouco. De que ciência e tecnologia são a mesma coisa. Isso foi muito interessante. E também a questão das ciências naturais e humanas, né? De que ciências humanas não seriam ciência, isso a gente acaba também rompendo. E aí eu quero chegar num ponto que aí eu vou cutucar um pouquinho. Eu gosto de cutucar os cientistas também, eu vou te cutucar, hein? Você perguntou assim, ao que eu, né? Quais seriam as razões, né, para isso tudo acontecer? De repente, a sociedade não reconhecer, né, o conhecimento científico. Eu acho que, em parte, os cientistas também têm culpa. Porque não fazem uma boa divulgação científica. A gente se tranca então, numa flor de marfim, exatamente, hermética, e a gente não faz isso que a gente está tentando fazer aqui, fazer as pessoas entenderem o que é ciência. Em tempos de redes sociais, você pode utilizar as redes para fazer uma boa divulgação científica, divulgar o seu trabalho, né? Como é que a ciência é feita, para chegar nesse público. Então, se nós temos uma visão equivocada, se a sociedade está tendo uma visão equivocada da ciência e do cientista, em parte é porque o cientista não está se posicionando onde ele deve estar. Por exemplo,
deixando... Como que uma comunidade científica deixa crescer um movimento como o dos terraplanistas? Como que deixa crescer um movimento antivacina? Pois Eu é, acho isso porque inconcebível. de maneira muito mais eficiente do que nós dessas mídias sociais. Né? Nós Com estamos certeza. isso enquanto os caras fazem lá um negócio, um vídeo maravilhoso, Com né? certeza. Um efeito, tenta explicar de forma não científica, né? Ou dizer que não tem explicação, ou dizer, criar teorias da conspiração para minimizar a ciência. E baseado nisso, Verusca, eu te pergunto, será que a gente, de repente, está tendo um retorno à Grécia Antiga, aos sofistas contra os socráticos? Porque a gente lembra, né? Sócrates buscava uma verdade, mas eu diria, não sei se você concorda comigo, uma verdade focada num ideal, né? Um ideal do que é bom, do que é belo, do que é útil, do que é verdadeiro como um conceito assim de algo perfeito ou próximo da perfeição que nós temos de buscar. E os sofistas não, os sofistas faziam um uso meramente político, né, da argumentação para provar uma verdade que interessava a eles. Tanto que era interessante, né, que um exercício que os sofistas faziam agora eu vou fazer uma exposição defendendo isso. E depois eu vou fazer uma exposição contra isso. Quer dizer, não importa o que é certo, não importa o que é verdade. Importa o que atende ao meu interesse. Será que a gente está voltando lá à Grécia Antiga, de Sócrates versus sofistas? O que você acha? Por mim, eu plenamente, eu acho que a analogia está muito bem usada. Só que eu falaria diferente. Eu diria que nós voltamos, estamos em parte, né? Dessa forma, só que não em torno do ideal de verdade. Nós não estamos dando conta de trabalhar com o dado, né? As pessoas por exemplo, nesse lado dos sofistas, né? Quem está trabalhando muito a questão do argumento, um viés político, não está levando o dado em conta, né? Sim, com certeza. Ou acaba manipulando o dado de acordo com a sua própria opinião, de acordo com o seu próprio viés. Na verdade, o dado não importa. Importa a adesão a uma ideia. Se essa ideia me agrada, eu vou aderir a essa ideia e vou curtir, vou dar like, vou jogar lá no WhatsApp, e eu acredito não porque seja verdade, mentira, não porque eu tenha um dado, né, vamos dizer dessa forma, que comprove aquilo que eu digo, mas porque é do meu interesse. Isso. É isso? Sim. E aí entra uma outra... A questão é como é que a gente faz, o que a gente faz com isso. Porque aí eu estou fazendo meu projeto de extensão, eu estou tentando fazer divulgação científica, né? Agora, temos que fazer mais, porque é muito pouco ainda. E aí acho que entra uma outra questão, que é o meu campo de trabalho, que é a ética, né? Ah, sim, a ética. Por que fazer, com que objetivo fazer? E é como eu falo, eu brigo muito com isso, e sou chato mesmo, e brigo, e as pessoas que fazem, por exemplo, fake news, principalmente nessa questão da área de saúde, eu ouço muitas vezes a pessoa dizer, não sei se é verdade, mas... Não sei se é verdade, mas... Compartilhei, né? E esse não sei se é verdade, né? Você pode induzir uma pessoa que acredita em você a cometer um erro, ou se a pessoa não acredita... Uma coisa que você falou na hora que você falou do seu condomínio, desculpa, na hora que você falou do seu condomínio, pelo que eu entendi, era assim, médicos, né? Hã? Tô dando um tchau para meus vizinhos, que se tem algum assunto. Você vai ficar... Tem uns que já deve estar meio queimado no seu condomínio. Termina com Minions, né? Que aí falam de cloroquina. Agora tem aquele outro negócio, como é o nome? Ozônio, né? Tomar ozônio. Ozônio. Mais ou menos prazeroso, aí depende da opção de cada um. Mas, enfim, eu acho que... Ô, João... Funciona ou não sei lá. Mas vamos lá. Então, voltando, olha só, uma coisa interessante. A gente sempre pode aprender com os gregos, né?
Um recurso que a gente não utiliza, que os gregos utilizavam, era a suspensão do juízo, né? Então, assim, quando eu estou em dúvida, né, um tipo de ceticismo, né, que era utilizado na Grécia Antiga. Quando eu estou em dúvida, aqueles dados ou aquele argumento, eu não me sinto prontamente apto a avaliá-lo, eu suspendo o meu juízo. O problema é que hoje em dia as pessoas não estão refletindo, elas não estão com a capacidade de refletir sobre aquilo. Elas simplesmente aderem, né, àquela ideia sem reflexão. E eu acho que o ponto central é isso, a gente trabalhar a reflexão. E outra coisa que quando você falou dos vizinhos, eu me lembrei de uma outra questão que é importante, que são as falácias, né, na filosofia que nós temos, sobretudo uma falácia que é muito usada, que é do argumento de autoridade. Então, hoje em dia, as pessoas acabam aderindo a ideias, né, e a opiniões por conta da autoridade. Não, porque foi o fulano que falou, foi o médico, mas às vezes aquele médico, não estou querendo questionar os médicos, mas às vezes o médico, ele não está embasado ele não tem pesquisa. A percepção dessa metodologia, ele não trabalha com metodologia científica. O campo de trabalho dele é outro. Por isso que até eu vou trazer um médico muito bom aqui para uma próxima live, que é o doutor Nélio Artiles, para falar justamente disso. Eu não sei se ele quer falar disso, mas eu vou pedir que ele fale. Né? Porque parece que as pessoas colocam os médicos contra a ciência. Né? Não, o médico diz isso. Você é doutor, mas não é médico. E, na verdade, são campos, são áreas de atuações diferentes, né? O médico não trabalha com metodologia científica, ele trabalha com aplicação da ciência, né? E muitas vezes coloca isso, não, o médico é a autoridade. Até alguns cientistas, como aquele doido lá francês que fez um péssimo experimento com a cloroquina e que virou referência, que fala, não, é o maior cientista do mundo. Ciência não existe o maior cientista do mundo que tem essa autoridade. Existe, Verusca? Não, de acordo com o que eu acabei de falar agora, tudo, né? Pois é, a ciência é um processo. Nem Einstein, nem Galileu, a gente pode botar nesse pedestal, não. A ciência é uma criação coletiva. Sim, a ciência ela é um empreendimento coletivo, né? Social e cooperativo, feito por pessoas. Tanto que, por que a gente ressalta esse caráter público, né? De você publicar, os outros criticarem? Agora, claro que você tem, às vezes, tem cientistas que se destacam, né? Tanto que por que a gente tem o prêmio Nobel, né? Porque alguns se destacam só que mesmo atualmente o prêmio Nobel, se a gente for ver, eles têm uma equipe de pesquisa por trás. Não foi aquela pessoa sozinha que trabalhou, né? Hoje em dia é muito difícil você ter uma pesquisa que você seja feito sozinho. E eu acho interessante, Verusca, quando você individualmente. Fala prêmio Nobel, né? Ultimamente a gente teve até alguns cientistas que ganharam o prêmio Nobel, mas que foram extremamente criticados por causa da sua postura com questões com racismo, com questões eugênicas, né? Para dizer o quê? Que um cientista é um ser humano, é uma pessoa que pode errar, inclusive, em questões científicas. Ele pode colocar ali uma opinião pessoal, não agir como cientista. Agora, a ciência não pertence a mim, não pertence a você. O fazer ciência é, antes de tudo, algo coletivo. Não existe o maior cientista do mundo, não existe a autoridade de uma pessoa, de um médico, de um cientista, que vai dizer que, não, isso é a verdade. Né? Essa verdade transiente, agora vamos falar da verdade dessa forma, da ciência, em crescente, em constante transformação, né, é característica da ciência. Que algumas pessoas falam, não, a OMS mudou de posição um monte de vezes, eles estão batendo cabeça. Eles não estão batendo cabeça. Quando surge um conhecimento novo, o seu referencial vai ser, né, adequado àquele corpo de conhecimento coletivo que você adquiriu. Sim. Mas o que importa a gente observar, isso aí, o que importa a gente observar é a justificativa dessa mudança, né?
Então, a justificativa... Quais foram os dados? Quais foram os novos elementos que me fizeram mudar? Né? Tem elementos não foi só porque... eu mudei porque... que levaram a isso. Por opinião, né? Verusca, a gente fala pra caramba. Falamos muito, até passamos da hora. Não, mas não tem problema. Eu vou pedir agora para a Vanessa para destacar alguns comentários. Pode ser comentário, pode ser um ótimo. Aqui, porque eu acho que também é importante a gente ter a presença. Vamos ver se tem comentários. Né? Eu já tem sim. Aí. Obrigado, Raul, pela presença. E vamos destacar esses comentários para a Verusca comentar um pouquinho. Sim, boa noite a todos e todas. Verusca, ao longo da fala de vocês dois vieram comentários diversos, né? O primeiro que eu destaco aqui é do Luiz Cláudio Duarte. Conhecimento verdadeiro é aquele que é confirmado pela prática, pela experiência. Esse é um que você acha? Mas peraí. Como é que é o nome dele? Luiz Cláudio Duarte. Há controvérsia, Luiz Cláudio, porque pelo seguinte... O conhecimento do chamado senso comum, conhecimento popular, ele também é confirmado pela experiência. Foi como eu falei. A vovó, ela confirma, o chazinho funciona. Então, é um experimento pragmático. Então, não é só experiência. Eu parto da experiência, mas eu tenho que ter uma explicação que seja boa, que seja, né, esmiuçada. Então, é na explicação que eu vou ter a diferença. Entende? Como, quer dizer, qual dado você usou para chegar àquele resultado? Os dados, o como, né? Como funciona? Eu tenho... Olha só, outro que... Não, é isso, pode outro. Desculpa, chegou atrasado. Não, tudo bem. O Raul também, Palácio, tem alguns comentários dele, esse é o primeiro, né? As fake news representam um comportamento anti-ciência ou mentiroso mesmo. E aí? É pior que o sofismo, né? Porque às vezes é baseado meramente na intenção, digamos assim, né? De um ganho político, né? Ou monetário, né? Ele até complementa com o próximo comentário, ó. Desculpa, João. Achei que você tinha finalizado. Ele complementa com esse comentário aqui, na sequência. De fato, as fake news não se sustentam, entretanto, atrapalham muito, sempre trazem uma aparente verdade e verificação supostamente científica, Sim. que é o que vocês estavam... E atualmente, né, as fake news estão sendo muito usadas, né, como foram para causar nas eleições, ou seja, para causar uma confusão, uma névoa, né, uma névoa no cenário político, né, e confundir, né, os eleitores. E muitas vezes eu acho também até para ganhar dinheiro, né, com essa coisa de monetização, as pessoas se aderem, né, a essas ideias. Isso quando os argumentos não partiram dos próprios candidatos, né? Ou seja, a gente tinha um momento, a gente tinha as duas coisas, fake news circulando sobre os candidatos e fake news sendo feita a partir dos próprios candidatos. Ou seja, era um mar de fake news. Por isso é que chama o advento da pós-verdade. Sim, a gente tem alguns outros comentários aqui e até provocações, ó. Ai, meu Deus, provocações? Já. Precisamos nos educarmos a saber pensar. Da Rede Ciências, o conceito de verdade. Acho que foi no momento que você estava falando essa questão do que vem assim, da verdade, do relativismo da verdade. Ela trouxe esse comentário. Tá. Tem um do Vitor Lima, tem um do Vitor Lima bem interessante. Tá. Esse aqui, já ia colocar. A escola é muito positivista ainda. Ensinamos por essa lógica positivista. Pergunto-me se a universidade ainda não é positivista. Acho que ele quis dizer, continua nessa linha positivista ou não, né? Não sei se eu interpretei erroneamente a pergunta dele. Eu vou responder, então. Concordo plenamente com o Vitor. Vitor, um beijo! Obrigada aí pela presença. A escola ainda é positivista, apesar da gente ter
na BNCC, a gente ter, né, na última versão, a gente ter uma previsão de mudança, né? Eu tenho uma aluna que recentemente terminou o mestrado, defendeu o mestrado, comparando a legislação brasileira com esses estudos sociais de ciência e tecnologia. Eles até estariam em consonância com a BNCC. A questão é que quando a gente vai para a prática, não funciona por uma série de razões que a gente sabe, né? A estrutura da escola, a formação do professor. Enquanto nós tivermos uma formação disciplinarizada, né, em disciplinas estanques que não seja interdisciplinar ou transdisciplinar, a gente vai continuar tendo essa visão engessada, né, do currículo e a gente lá na ponta vai ter essa visão distorcida, que seria ainda essa visão positivista. Essa visão positivista, ela surge lá na modernidade e ela se consolida no século XIX com Augusto Comte, né? Então, essa visão também de que o cientista está na Torre de Marfim, de que a ciência nos leva à verdade, aquilo que eu falei que no século XX mudou, né? No entanto, ainda temos razões para termos confiabilidade na ciência, apesar dessas mudanças. Então, assim, o que a gente precisaria para mudar, né, na educação básica? Uma estrutura que possibilitasse uma formação do professor interdisciplinar, né? Imagina, eu estou dando aula de história, né, vamos pensar um currículo que fosse assim, eu estou dando aula de história que eu estou vendo o período da Revolução Científica do século XVII. Ao mesmo tempo, lá, na matemática, eu estou vendo questões do Newton, por exemplo, né? Matemática newtoniana, a geometria e tudo, matemática newtoniana. Na física, eu estou vendo Galileu, assim, as teorias do Galileu. Então, eu acho que teria que ser um pouco assim também a forma como nós ensinamos essas matemática e física. Eu acho que toda a forma como a gente ensina está muito, muito equivocada. E aí você Mas o Vitor seria uma pessoa... O Vitor teria mais habilidade para falar disso. Você está trazendo uma reflexão em cima do próximo comentário, /pergunta dele. Que ele exatamente, comenta? Ele colocou: a BNCC deixou a cargo da disciplina de língua portuguesa o trato com a pós-verdade e o letramento científico. Isso não deveria ser um compromisso de toda a educação? Que foi o que você acabou de responder. Com certeza, de toda a educação. Compromisso de todos, né? Imagina deixar a cargo só da literatura portuguesa. É mais uma vez eu particularizando, disciplinarizando algo que deveria ser fragmentando, né? Sim, fragmentando. Sim. Então, esse problema da fragmentação do saber é uma das críticas também que os estudos sociais de ciência e tecnologia fazem, né? Ou seja, a gente precisa formar o especialista? Precisa. Mas a gente tem que ter um especialista que ele tenha minimamente uma visão ampla da realidade. Senão, a gente vai continuar nessa situação que a gente vive hoje. Mais comentários? Tem aqui da Chayene Martins. Quais serão as futuras consequências dos posicionamentos e movimentos anti-ciência? Será que a gente vai aprender a lidar com isso enquanto sociedade? Olha, Chayene, obrigado pela pergunta. Difícil, porque eu não tenho bola de cristal. Bom, complexa, eu espero... Pergunta aí. É complexa. Eu espero que nós, como cientistas, né? Eu, como cientista social, os cientistas naturais, os das ciências exatas, que nós comecemos cada vez mais a nos posicionarmos diante desses movimentos, né? Mas a gente tem que se posicionar diante do movimento como? Marcando território, fazendo uma boa divulgação científica, chegando no público, sabendo falar para o jovem, né? Sabendo falar para o adulto que está no Zap. Senão, não adianta. Se a gente ficar isolado na Torre de Marfim, não adianta. Olha, vários comentários aqui, hein? Ai meu Deus, vamos lá. Um querido aqui de Terezinha fala: boa noite, professores, prazer imenso em ouvi-los.
Obrigado, querido. Obrigado, Terezinha. Aí a Andréia volta aqui na sequência, que ela já havia feito alguns comentários. Pensar cansa. E, Andréia, só para você reparar quem está sempre comigo aqui, ó. Tá? Andréia, pensar cansa. Quem está sempre comigo nas lives aqui, ó. Outro Andréia, comentário um dela. beijo. Andréia me orientando de doutorado. Ela colocou aí também, médicos, na maioria, são positivistas. Andréia, olha só. Agora eu vou puxar um pouquinho sua orelha. Isso é uma afirmação que você está fazendo baseada na sua visão. Para a gente poder afirmar isso, a gente teria que fazer um estudo, tá? Mas tudo bem. Olha que a Você teria que ter estudado. Pode ser. Isso é baseado na sua experiência pessoal. Olha, outro comentário aqui do Glenner Salles. Como temos uma população que não possui o conhecimento necessário, letramento, fica complicado difundir o saber científico. Com certeza. Mas aí, mais uma vez... É o quê, João? Desculpa. Será que o que falta para a gente, como sociedade brasileira, realmente é educação? Seria o quê? Eu acho que educação e uma boa divulgação científica também, sabe? Uhum. Mas a forma da divulgação, eu acho que é isso que a gente precisa mudar. Sim, nos apropriarmos dessas tecnologias midiáticas, né? Exatamente. Sermos mais midiáticos. O Leandro Campos, que trabalha com a gente no projeto. Boa noite, obrigado, Leandro. Traz aí, ó. Excelente debate que nos provoca enquanto cidadão e enquanto pesquisador em ciência. E aí ele complementa colocando ainda uma educação colonizadora. Concordo plenamente. Gente, é isso aí, né? Chegando assim ao final, eu vou agradecer primeiro a todo mundo que postou comentário, pedir para que todos aí, quem ainda não preencheu, a gente liberou o linkzinho, tá? Eu vou até colocar de novo. Ô, João, antes de terminar, eu só queria só recuperar umas coisas. Por exemplo, eu indico para todos, né, que assistiram... Fazer considerações finais. É o quê? Eu ia justamente pedir para você fazer suas considerações finais. A criatura ansiosa. Sou ansiosa. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, a João, a Vanessa. Foi ótimo o debate. Agradecer o público que assistiu. Dizer que eu estou, né, lá, a gente está lá na UENF, no programa de cognição e linguagem, com aulas com essa temática de filosofia da ciência, estudos sociais da ciência e tecnologia, com o João também, né, com a matéria de bioética. Também estou na rede social com Verusca Reis UENF, e também tem o canal de poesia, e Verusca Reis Poeta. E eu acho que o caminho é a gente aprender a fazer realmente uma divulgação científica com uma outra linguagem, né, para a gente chegar nesse público. E eu queria deixar algumas referências bibliográficas, né? Eu falei do John Simon, o livro Conhecimento Público, eu acho que é bem assim, fundamental. Tem um outro livro dele chamado Conhecimento Confiável, que ele vai falar exatamente dos fundamentos da nossa crença na ciência. Um outro bem importante, que eu falei dessa dicotomia ciências humanas naturais, é o livro do Snow, chamado Duas Culturas. Esse livro é muito lindo, vale a pena para todo mundo, todo público ler. Duas Culturas, do Snow. E, para finalizar, não posso deixar de mencionar o livro do Max Weber, que é Ciência e Política, Duas Vocações, né? Então, você tem a parte da vocação científica, como a gente falou um pouco de formação científica, letramento científico, vale muito a pena também a leitura, assim, eu acho obrigatória, né? Então, passo essas referências, assim, que são clássicas, e agradeço mais uma vez, e quem quiser, só depois, quiser conversar, tirar dúvida, é só entrar em contato. João, brigadão.
E a gente que agradece, Verusca. Né? Então, vai ficar disponível lá, né? A live. Vai estar disponível, depois eu passo o link. Tá? O último recado importantíssimo, a professora Radija pergunta se ela pode continuar ensinando ciências, ensinando bioética. Com certeza. Um beijo, Radija, linda. Ó, estou esperando lá. Deixa eu só falar uma outra coisa importante. Ou seja, a gente faz ciência, mas na forma de divulgar a ciência, também tem a questão dos espaços, vamos dizer, não formais, né? Então, por exemplo, um livro é literatura. Eu tenho meu livro de filosofia para crianças, né? Bacon, o Gato Filósofo e o Sentido da Existência. Então, é uma forma também, eu estou falando de um filósofo, que é o Francis Bacon, que foi importante para a ciência, e de uma forma, né, lúdica para as crianças. Em breve vai vir Bacon 2. Legal. E outros livros de ciência para as crianças. Então, assim, isso é uma forma de você também trabalhar. Quem quiser começar o letramento científico dos pequenos, né, desde agora a gente recomenda, né, Bacon, o Gato Filósofo, da minha amiga polímata, né, uma pessoa de vários instrumentos, Verusca, né, que é filósofa, é poeta, é cientista, pesquisadora, socióloga, né? Isso aí. E muitas coisas mais, principalmente uma grande amiga, a quem a gente agradece muito por estar aqui. Agradecemos aí a todos a audiência, né? Fiquem com a gente, toda terça-feira estamos aqui trazendo uma live para vocês, né? E quem ainda não preencheu, ainda vai deixar alguns minutos a presença. É preciso clicar no link e preencher os dados para ter presença. E parabéns pelo projeto que já é de divulgação científica. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, um beijo, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Até a próxima, gente. E lembre que ciência não é opinião. Vamos bater sempre nisso. E vamos continuar derrubando os mitos da pseudociência. Tamo junto, gente. Até a próxima. Toda terça-feira às 19 horas, né, João? Aqui no Facebook. Boa noite.